3, 2, 1. Boa tarde a todos que já nos prestigiam. Estamos aqui começando a última live sobre real estate do mês de junho. Para vocês não acharem que o projeto está acabando, é só recomeçando, o mês está terminando. E hoje temos aqui conosco o Alan Roger e o Carlos Corte Real, que já tem nome de rei, pessoal. Então a live, quando a gente leva ela para o nível de majestade, a live, o nível, já pensem que vai ser lá em cima. E para a gente alcançar todos os objetivos, a gente precisa da participação de vocês. Então, o chat está aberto durante todo o tempo da live. Mandem perguntas, façam comentários, sendo que tudo que for possível responder, Alan e Carlos se disponibilizaram a responder. Esse é o único combinado que tem. Bom, eu sou Paola Carmen, da John Richard. Estou em São Paulo e temos aqui o Carlos Real, que é gerente de Facility Real Estate na Souza Cruz, formado em Engenharia Civil pela UFF e com um MBA em Gestão de Projetos pelo IBMEC. Boa tarde, Carlos, seja muito bem-vindo. E estamos aqui também com o Alan Roger, sócio fundador da Realty Corp, formado em administração e com uma especialização pela FGV em direito imobiliário. Boa tarde, Alan, seja muito bem-vindo também. Obrigado, boa tarde, Paola, boa tarde, Carlos. É um prazer aqui estar participando com vocês nessa live, contribuindo com a John, falando do mercado de real estate. E é um mercado, gente, que tem dado... Por favor, Carlos. Boa tarde, Alan. Só para dar uma boa tarde, Paola, boa tarde, Alan, boa tarde a todo mundo que está aí com a gente. Muito legal a oportunidade de falar com vocês. E para falar em mercado imobiliário, vocês dois, eu imagino que estão se sentindo prestigiados, porque eu não lembro de uma última vez onde o mercado imobiliário roubou tanto a cena nas conversas e nas fofocas, vamos por assim dizer, do termo de Facebook, Twitter, em matéria de jornal. Hoje pela manhã, eu acordei com a notícia de que a Petrobras anunciou um grande volume de pessoas para o home office em definitivo, um novo reposicionamento da cultura do trabalho. E a gente vinha já com novidades sobre a XP, dizendo sobre transferir uma sede, trabalho permanente, assim como outras gigantes do mercado, Lafarge, Google, Facebook, e por aí vai. O que vocês podem dividir com a gente sobre esse tema, uma vez que o mundo de real estate nunca teve tão em alta, por um lado de preocupação, mas também pelo outro de inovar a forma do trabalho e da ocupação das companhias? Carlos, por favor. Obrigado, Alan. Bom, eu acredito que o Covid, ele acelerou uma modernização da relação do escritório com os funcionários. Já é um movimento conhecido, muitas empresas, desde a IBM, outras empresas multinacionais, já implementaram essa flexibilização do trabalho, onde você não tem mais só que produzir quando está na sua mesa, lá no escritório. Você pode produzir de casa, quando você está no escritório, você não precisa ter uma mesa fixa. E esse processo nem sempre está alinhado com a cultura organizacional das empresas. Com o Covid, com a necessidade das pessoas trabalharem de casa, ficou claro que é possível, né, produzir a partir de casa, as tecnologias permitem, as pessoas conseguem manter o foco, e isso acelerou alguns movimentos, né? E aí cabe a nós entender qual é esse ponto, né, onde as pessoas vão ficar em casa o tempo todo, ou no trabalho o tempo todo, e como que nós vamos auxiliar a organização nesse processo. Perfeito. Muito bom. Eu concordo com o Carlos, eu acho que a Covid, ela fomentou algo que algumas empresas eram relutantes, né, no que tange o home office. Já tinha algumas empresas que já trabalhavam part-time, home office, part-time no escritório, né, mas com essa necessidade, tudo que aconteceu, acho que as empresas começaram a ver que é possível realmente você trabalhar no home office.
eu sou um pouco ponderado com relação ao home office, porque eu, particularmente, hoje eu estou no meu escritório, tudo, né, eu ainda tenho aquela figura de estar no escritório, por uma questão de sinergia e tudo, né, mas a gente observou que é possível e muitas empresas vão adotar esse modelo de home office, como prática, né, como a gente já tem visto algumas notícias, sendo que algumas notícias a gente sabe que são algumas estratégias de algumas empresas, né, também para uma eventual negociação de aluguel, isso é muito comum, né, mas que vai haver um novo normal, uma readequação na ocupação, isso sem sombra de dúvida. Paula, você está no mute. Pronto, deixa eu me tirar do mudo, né? Senão ninguém escuta nada. Nesse cenário, como é a estratégia? Porque, assim, parece, quando eu leio no jornal, às vezes parece simples pensar numa mudança de estratégia de ocupação. Para você, Carlos, enquanto real estate de uma grande companhia, como é esse pensamento de ocupação dentro de uma companhia, dentro de um planejamento? Perfeito. O mais importante é que o planejamento ele tem que seguir o direcionamento estratégico da empresa, né? Se a empresa ela depende das pessoas estarem próximas fisicamente para gerar ideias, se isso vai suscitar os melhores resultados, ótimo. Mas se é uma consultoria em que as pessoas precisam estar boa parte do tempo no cliente, você vai direcionar para essa solução, né? Empresas mais técnicas que dependem de projeto, em que muitas pessoas precisam estar olhando aquilo, como empresas de petróleo ou empresas de engenharia, vão direcionar. Então, você vai entender qual é a necessidade da sua empresa, qual é o motivo de existir da sua empresa, e a partir daí você monta o seu plano. O seu plano tem que estar muito ligado com as áreas de negócio e com os tomadores de decisão. É importante estar claro qual é o objetivo que você quer alcançar. E se você deixar de contar com questões importantes como cultura organizacional, né, e outros objetivos, como, por exemplo, se o foco da empresa naquele momento é redução de custo, né, em função de garantir o fluxo de caixa saudável, ou então melhorar o desempenho, se a empresa estiver num momento de integração maior para a formação de um grupo, isso tudo vai ser levado em consideração. E aí é importante você estar muito próximo das equipes, né, para que nesse momento seja possível você entender qual é o percentual de flexibilização que cada equipe pode ter, né? Não existe um percentual. Já me perguntaram qual é o percentual ideal para você flexibilizar, né? Qual é o ratio, né? 80%, 85%, 70% é ruim? Não existe. Cada empresa e cada equipe dentro da empresa vai ter uma realidade, né? E só construindo um pouco em cima do que o Alan falou ainda há pouco, eu também não acredito em trabalho em casa como a solução para todas as empresas de forma definitiva. O escritório ele vai cada vez mais assumir um papel de um local de encontro. Então, o profissional de real estate ele tem que, nos projetos em que ele estiver liderando, definir os espaços para se adequar a essa necessidade. Então, mais espaços de encontro, mais espaços de trabalho colaborativo e algum espaço para o trabalho individual. Até mesmo separar espaços para um trabalho mais isolado. Você está no escritório, mas você precisa fazer um relatório, então você vai para um phone booth, uma cabine telefônica, e ali você desenvolve o seu trabalho em paz, né? Sem ter interferência de ninguém. E capturando junto às equipes todas essas informações é que o profissional vai conseguir montar um modelo para aquela empresa naquele momento. Muito bem pontuado. A gente entende, então, que não existe uma solução única, não é uma dipirona para qualquer dor de cabeça. Tem aí uma necessidade de estar muito alinhado com as características de cada empresa. Ala, enquanto consultoria, qual é esse o desafio?
Já tem até uma pergunta aqui para você. Bom, de fato, nós sempre... O princípio básico da consultoria é analisar dados e recomendar, né? Então, isso é o princípio básico, né? Tudo que nós estamos vivendo com esse novo normal, essa readequação, qual é o melhor estágio, um layout de uma empresa, sistema de busca, será que é interessante usar um modelo de rotaling, que é a questão de você mesclar, né? Uma vez por semana, 2 vezes por semana, cada colaborador pode trabalhar de casa, as estações as estações serem compartilhadas e não estações fixas, né? Para mim isso seria uma tortura, porque a minha mesa aqui, para quem me conhece, né? Eu gosto de ter as coisas muito próximas, então eu gosto de ter os papéis, as anotações, né? Então nós temos que nos readequar. Pensando em tudo isso, né? Hoje, o planejamento de uma relocalização, ele envolve desde a definição do espaço necessário, né? E aí, com base nesse espaço necessário, nós fazemos o quê? Um space planning. Ou seja, quantas salas de reuniões você necessita? O próprio Carlos mencionou aqui, tem um modelo de sala, porque se você coloca salas de reuniões para 8, para 10 pessoas, às vezes essa sala é usada uma vez por mês, mas você tem reuniões rápidas, com 2, 4 pessoas. Então, a gente coloca isso tudo no Space Planning. Com base nisso, a gente vai ponderando as áreas. Com esse normal, precisa ter um espaçamento maior entre as estações de trabalho. No passado, antes de 2005, ali, a ocupação em São Paulo era uma pessoa para cada 10 ou 12 metros quadrados. Isso foi caindo, porque o preço do metro quadrado foi aumentando, automaticamente as empresas queriam adensar mais. Aquele modelo de mesão, um de frente para o outro. Eu acredito que nós vamos voltar a ter um distanciamento, uma pessoa para cada 10 metros, 11 metros quadrados. Com isso, você faz uma forma de o rotaling para diminuir um pouco o tamanho do espaço. Porque se você colocar uma empresa de 100 pessoas, para uma pessoa para cada 12 metros, nós estamos falando em 1.200 metros. Então, isso é muito, né? Então, você precisa diminuir um pouco o espaço, mas você faz estações compartilhadas, né? Então, você diminui a ocupação. Então, você consegue ponderar um pouco, que é o que eu acredito que vão acontecer com os escritórios. Não imagina uma vacância absurda de 50%, 40% de vacância. Não, eu não vejo dessa forma. E a gente tem adotado uma palavra aqui na empresa: equilíbrio. Em tudo que nós vamos fazer. Então, a gente apresenta um cenário antes e um cenário agora. E a nossa recomendação. Com base nisso, o cliente pode para ele ver direitinho o que ele gostaria que nós fizéssemos, e nós vamos buscar no nosso sistema, que tem todos os comerciais de São Paulo, do Rio, e a gente apresenta um relatório com as melhores opções, né? Perfeito, e já emendando a sua fala, que aqui a turma é assim, ó. Já tem uma pergunta para você que está muito em linha com o que você estava comentando, que diz sobre a readequação dos espaços e a adoção mais efetiva do home office, e o que deve mudar nas oportunidades de real estate. Eu imagino que a sua resposta já estava muito em linha com o que você falou. Bom, primeiro, obrigado, Frederico, por participar aqui da live, obrigado pela pergunta. Bom, a questão de oportunidades, no ano de 2019, eu tenho alguns números aqui, Carlos, me permite depois por favor. Nós temos a figura de um executivo usuário, e eu sou consultor, né? Então, às vezes, eu tenho uma linha muito mais voltada para a questão do serviço em si, mas ele é o usuário final, então ele vai conseguir fazer uma análise crítica, né? Então, só trazendo alguns números, e aí eu respondo a pergunta do Frederico. No ano de 2019, foi um ano espetacular para o mercado imobiliário, porque nós vivemos anos de uma recessão. O pior ano do mercado imobiliário foi o ano de 2016, né, que nós tivemos uma absorção líquida negativa. Só esclarecendo aqui, a absorção líquida é quando a gente compara a ocupação desse momento com a ocupação do período anterior, né? Então, vamos falar de trimestre, que a nossa analista, ele fala de trimestre. Comparar a ocupação de escritórios ou condomínios logísticos
desse trimestre com o trimestre anterior. Se ela cresceu, ela foi positiva, e se não houve um crescimento e uma diminuição, ela foi negativa. Simples assim. Bom, o ano passado, a absorção líquida na cidade de São Paulo, ela bateu 388 mil metros quadrados. Isso é excelente. E a absorção bruta são todos os negócios fechados. Ou seja, qualquer transação, a empresa sai de 500 metros e muda para um outro prédio 500 metros, ou às vezes no mesmo prédio, isso é um negócio fechado. Então, a gente computa como absorção bruta, negócio fechado, né? Bom, e foi 1.100.000 metros quadrados em 2019. Então, isso tudo gerou o quê? Uma expectativa dos investidores e proprietários, a vacância caindo, os preços vão subindo, naturalmente, principalmente nas principais regiões. Só que aí chegou um tal de Covid. Essa Covid, além do aspecto que mexe muito conosco, com a questão da saúde, a questão econômica, gera uma série de dúvidas no planejamento das grandes empresas. E falando um pouco dessa questão das oportunidades, o que eu acredito nas regiões consolidadas, como Faria Lima, Itaim, Vila Olímpia, nós não vamos ver isso nos primeiros momentos. Nesse ano, nós não vamos ver isso em termos de oportunidade. Por quê? Vai ter uma desocupação, mas o preço vai continuar igual ou um pouquinho menos do que estava. Em outras regiões periféricas, e aí eu falo de Barra Funda, eu falo de Vila Leopoldina, eu falo de Chácara Santo Antônio, essas regiões, elas vão tentar surfar para tentar oferecer um produto com menor preço. Então, você vai ver oportunidades maiores nas regiões periféricas neste primeiro momento. E, possivelmente, em 2021, pode ter algumas oportunidades, aí sim, nas regiões consolidadas, mas apenas com uma redução mínima de preço. Acho que não vai ter uma redução drástica de preço nessas regiões. Tá? Então, não sei se eu respondi a pergunta do Frederico, mas basicamente é isso. Oportunidades mais nas regiões periféricas, que é onde sofre mais quando a gente tem crise. E aí, aproveitando o tema Covid, temos aqui a Paloma para o Carlos, concordando com o que ele tinha dito anteriormente, sobre a questão do pensamento da ocupação do espaço, diferentes necessidades, que foge talvez de um escritório tradicional, e na pergunta dela como você acha que isso pode impactar na questão do bem-estar? E o papel, aí eu complemento essa pergunta colocando o papel do real estate. Gente, já aproveito para agradecer todo mundo que está comentando, Kátia, Felipe, Paloma, as perguntas elas vão sendo distribuídas ao longo da live, então continuem aí que a sua pergunta será respondida e citada aqui por nós. Carlos, a palavra é toda sua. Obrigado. Paloma, excelente o seu comentário e sua pergunta, obrigado por participar com a gente. De fato, nós vamos ter um impacto. A realidade do Covid é uma realidade muito dura para todos. Né? Ninguém sabe lidar com essa realidade, o Brasil não está acostumado a conviver com pandemias, outras nações, né, que a gente mantém contato, já tem experiências anteriores, a gente não tem essa experiência na nossa história recente, e a gente está se adaptando conforme a gente vai aprendendo mais. Então, o novo normal hoje, durante a pandemia e durante o Covid, está variando entre escritório totalmente fechado, né, as atividades totalmente interrompidas, até as atividades acontecendo, mas com todos os cuidados para garantir a saúde das pessoas que estão ali. Então, isso fala muito com relação a quem trabalha com serviços em facilities. Todo o protocolo de você receber a pessoa no site até o momento em que ela sai é totalmente diferente. Né? Protocolos de limpeza, protocolos de screening de temperatura, né? Mensuração de temperatura, protocolos de uso dos espaços, isso tudo é impactado sem dúvida. Nesse momento, enquanto a gente ainda não tem uma solução definitiva para o Covid, uma vacina, então a gente pode estar falando aí de alguns meses até mais de um ano, né? De fato, o escritório não vai poder receber as pessoas e
o home office vai ser uma tendência, e mesmo quando nós estivermos juntos no ambiente, vai haver um afastamento. O brasileiro, que é muito quente, não vai poder chegar próximo, não vai poder abraçar, e essas relações, de fato, vão ficar impactadas. Mas a gente vai passar por esse momento, né? A gente está olhando aqui para 2 cenários: o cenário que a gente não sabe quando termina, e um cenário posterior, né? No cenário atual, está muito claro que o escritório, de fato, só deve ser utilizado quando for crítico para o negócio, com todos os cuidados para manter a saúde de todos, né? E eu falo de escritório, mas eu estou falando também de depósitos logísticos, de plantas, enfim, toda a atividade, né? Que a gente desempenha. E, num segundo momento, eu acho que as empresas vão estar vivenciando as consequências da gente ter passado por um período em que trabalhar em casa é normal, né? Então, você tem esses 2 cenários. Se trabalhar em casa é normal, e a gente já tem uma solução para o Covid, né? Um cenário que a gente não sabe quando vai acontecer, de fato, a gente vai poder voltar a se reunir, vai poder voltar a ser como os brasileiros gostam, de estar próximo, de bater papo, de tomar cafezinho junto, de estar junto na mesma sala de reunião, de estender aquela reunião para um bate-papo informal dentro da empresa ou fora. Então, nesse momento, o escritório ele vai assumir esse papel novamente de ser um local de troca de ideias e de encontros. Eu espero ter respondido aí a Priscila. Acredito que sim, respondeu. E você me lembrou de uma questão que é muito interessante quando nós falamos do papel do real estate enquanto escritório, enquanto office. Mas você atua numa empresa onde tem um planejamento bem complexo, na minha opinião, porque não é só uma questão de office. Você tem fábrica, você tem laboratórios, você tem uma diversidade de ambientes e um planejamento para ser feito. Você pode compartilhar um pouquinho para a gente de qual tem sido o seu desafio nesse sentido? Não apenas meu, obviamente eu tenho uma participação em todo esse esforço, mas é um esforço de absolutamente todas as pessoas na companhia. Todo mundo hoje trabalha para garantir que a gente consiga fazer o ciclo de vida do nosso produto se completar. Então, isso vai desde das pessoas que estão, obviamente, deixando as suas casas preocupadas. A gente tem que pensar em como ela vai chegar ao trabalho. Ao chegar ao trabalho, ter todo o cuidado, chegando naqueles ambientes, obviamente, tendo os EPIs necessários, os protocolos de limpeza, protocolos de saúde, e todas as outras áreas de suporte, elas hoje estão com a missão de conseguir entender melhor sobre o Covid, melhor como garantir que não haja, né, uma transmissão, e também acompanhar o que o Estado brasileiro está fazendo de novas legislações, e a gente dá resposta a isso também. Então, é um trabalho conjunto envolvendo a área legal, área de segurança do trabalho, área de saúde ocupacional, RH, finanças, todo mundo imbuído da mesma coisa, garantir que a gente consiga produzir o nosso produto, vender, distribuir e, obviamente, receber ao final. Isso, numa empresa que tem fábricas, como você falou, depósitos em absolutamente todos os estados da federação, escritórios de representação também espalhados geograficamente, pode ser um desafio enorme, porque você precisa acompanhar diariamente como a lei está modificando, quais são as restrições naquela localidade, e eu posso dizer que todos os envolvidos estão fazendo um trabalho brilhante de identificar esses riscos, atuar rapidamente, pessoas trabalhando muito mais do que antes da pandemia, que já era bastante, para poder fazer o nosso produto chegar no nosso chefe de verdade, que é o nosso consumidor. Correto. Muito bem respondido. Alan, tem aqui uma pergunta não sei se necessariamente para você, mas enquanto consultoria eu vou direcionar a pauta quente.
Existe alguma ajuda, algum apoio, onde, aqui, de acordo com o Felipe Aguiar, muitas empresas vão adotar o regime de home office para alguns casos. O ambiente residencial nem sempre está preparado para receber o colaborador. Quais medidas a ajuda do time de real estate pode auxiliar nesse novo normal? Bom, a gente tem visto até com alguns parceiros que nós temos, né, algumas empresas tiveram que se readequar. A própria John, né, ela começou a criar um mix, né, de mobiliário para locação residencial, ou seja, uma mesa menor, uma cadeira que se adeque, né, então, nós, da área de real estate, na área de consultoria, nós temos que pensar nisso, né. O que a gente tem visto dentro da ocupação, da nova ocupação de algumas empresas, né, com o suporte, a equipe interna da empresa, ela passa para nós, olha, vou criar um case hipotético aqui, tá? De 1.000 metros quadrados, tá? Eu precisaria de mais, mas com esse modelo do novo normal, eu quero fazer um modelo de hoteling, consegue fazer um space planning para mim, e também já considerando ocupações em casa de alguns colaboradores, a gente já faz isso. Então, a gente vai através de um parceiro, né? Esse parceiro cria um layout para nós, tanto do escritório, quanto de um modelo de ocupação, de um mobiliário para casa, né? E a gente apresenta isso num Space Planning. E esse Space Planning, a empresa vai ver, né, a análise que nós fizemos, tanto da ocupação, quanto do apoio que a empresa vai oferecer para o colaborador em casa, né? E trazendo isso para nós, aqui, vou falar agora como sócio da Realty Corp, né? Quando surgiu a questão da Covid, nós obedecemos rigorosamente todas as determinações das autoridades, né? Porque o nosso bem maior, o nosso maior patrimônio como empresa, é o colaborador, né? Essa figura, né? O capital humano é o mais importante. Então, a gente já adotou com restrições, né, para não vir para o escritório, e procuramos dar um suporte, e usando a ferramenta tecnológica. Então, ou seja, falando agora não mais como consultor, e sim como empresário, o nosso colaborador precisa continuar produzindo, ele precisa continuar dando atendimento ao cliente, vendendo, enviando relatórios. Então, a gente propiciou para eles, dentro do nosso plano, como é que está a sua internet, como é que o acesso que você tem ao sistema, a mudança de uma ligação direto no ramal dele, diretamente para o celular dele, né? Então, a gente procurou se atentar a esses aspectos para que a pessoa pudesse continuar produzindo. E deu certo. Eu quero aqui compartilhar com vocês que dentro de todas as restrições que nós vimos no mercado, nós conseguimos ainda fechar alguns negócios nessa pandemia. Negócio de locação no Rio, na nossa filial Rio de Janeiro, negócio de locação aqui em São Paulo, estamos com algumas transações em andamento de compra e venda, né? Então, fornecendo tecnologia, porque nós somos uma empresa de consultoria imobiliária, porém, a nossa ferramenta é muito tecnológica. A gente tem um sistema maravilhoso que tem mapeado todos os prédios e condomínios logísticos, como eu mencionei, então a gente consegue fazer relatórios muito rápidos e mandar para os clientes. Acessar todas as nossas pastas na nuvem, então todos os nossos colaboradores têm isso. Então, ou seja, ele só não esteve aqui, na sinergia do escritório mesmo, durante essa pandemia. Então, eu ainda prestar, mas eu estou falando do ponto de vista de uma empresa de consultoria, de serviços, né? Acredito que o Carlos, ele consiga contribuir mais até para uma empresa que produz, tem um produto que ela produz e ela tem as faces de logística muito mais complexas, né? Que é desde a fabricação, distribuição, até o consumidor. Perfeito, Carlos, Alan, obrigado. É sua. Obviamente que fabricar cigarro você não consegue fazer com home office, né? Então, a gente precisa identificar quem são essas pessoas que de fato podem continuar a produzir home office. E o que a gente observa em empresas como a Souza Cruz, né, que tem um produto, né, de consumo rápido que está no varejo, é que áreas administrativas e escritórios administrativos, as pessoas conseguem fazer home office, então áreas como RH, finanças, até mesmo marketing, e as áreas produtivas têm que ter todos aqueles cuidados que a gente citou, né? Sobre o home office,
precisa identificar, né, o funcionário, a pessoa de real estate, né, precisa identificar que modelo seguir, já que existem tantos modelos que você tem à sua disposição, como o aluguel de imóveis, que é o caso da John, mas você pode optar por uma venda, como nós observamos no mercado, né? Algumas empresas oferecem o produto entregue na casa da pessoa e aí a empresa dá um voucher, ou então você pode realizar um empréstimo dos equipamentos que você já tem e não estão sendo utilizados dentro da sua empresa, né? Eu acho que a principal contribuição é ter essa preocupação, analisar cada caso com muito cuidado, obviamente pedir ajuda profissional quando necessário, né? Para que a pessoa tenha no ambiente de trabalho, no home office, todas as condições para produzir com saúde. Então, a gente pode auxiliar dentro de todas essas análises e, obviamente, estar junto das áreas técnicas da empresa, como a área de segurança do trabalho, a área de saúde, para poder orientar esse funcionário em o que ele precisa fazer para estar seguro ao trabalhar no ambiente de casa, né? E, obviamente, a adição que o Alan fez da tecnologia, que hoje nos permite produzir, né, em trabalhos administrativos a partir de qualquer lugar. Perfeito. Eu espero que as perguntas vocês tenham sentido as respostas, como atendendo ao anseio da pergunta, e se não for bem por aí, já coloca no chat qual é a pergunta complementar que a gente tenta chegar lá. A Ornella deixou uma perguntinha aqui também, que é outra pimentinha desse momento. Qual é o cenário, ou qual será o cenário coworking e home office, coworking? Como é que a gente equilibra esse híbrido da solução pós-pandemia? Bom, Carlos, se você me permite, eu vou fazer um comentário com relação a isso, né? Até trazer, quando a gente conversa com alguns investidores, algumas empresas, alguns clientes nossos, né? Eu sou muito questionado com relação a isso. Poxa, o que vai acontecer? Como é que vai ser? A taxa de vacância, isso? Será que é melhor ter um escritório? Será que é melhor comprar? Será que é melhor ir para um coworking, né? Então, existem alguns questionamentos. E eu parto do princípio que a forma é o teu planejamento e a tua filosofia de ocupação. Quando eu olho um coworking, quando eles chegaram em São Paulo, né, mais forte, né, a chegada dessas grandes, como a WeWork, né, a Rego já estava aqui, mas a chegada da WeWork no Brasil, ela deu uma movimentada, uma mexida muito drástica no mercado de escritórios. Tanto é que muitos proprietários imaginavam assim, a gente tem um grande concorrente agora, que a gente oferece um imóvel, uma laje corporativa, e os coworkings estão oferecendo uma laje corporativa com mobiliário, com infraestrutura e tudo, vai afetar a gente. Eu acredito que tenha espaço, ocupação, tanto para coworkings quanto para lajes. Agora, analisando essa situação da pandemia home office, os menores escritórios, né, aqueles escritórios menores, que tem 2, 3, 5, 10 pessoas que a pessoa está num coworking, ela começa a observar que ela não precisa necessariamente estar lá, né? Então ela consegue, porque ela está sendo obrigada a trabalhar de casa, né? Ela pode ter uma base no coworking, né? Uma base, uma estação ou duas, e usar isso, porque na maioria dos coworkings, quando você tem uma estação de trabalho, você tem o direito de entre 5 a 7 horas por mês, né, de utilização da sala de reunião. As empresas de serviços, a gente defende a tese que é importante que você esteja no cliente, né? Não no teu escritório, porque se você está no cliente, quer dizer que você está tentando vender, você está... Então, eu vejo que as empresas com as menores empresas, pequenas empresas, essas sim vão adotar mais o home office, mas não vão deixar o coworking por inteiro. Eu acredito que elas vão diminuir o espaço no coworking, porque ela pode ter 1 ou 2 estações, como um espaço ali de suporte, contingência, às vezes um trabalho que a pessoa precisa estar focada, né? Mas as maiores empresas que ocupam os coworkings, o que eu acredito vai ter uma readequação entre o coworking e o proprietário do imóvel.
Então, ou seja, que o espaço vai ser melhor compartilhado, só que ele não pode ser tão adensado, porque o coworking também ele tem aquela relação, ele compartilha, mas você adensa a equipe. Então, as empresas vão também adotar o home office e o espaçamento no coworking vai ficar maior. Só que eu sinto, pelo menos a impressão que eu tenho, os coworkings vão sofrer mais com essa pandemia. Eu acredito porque eles, de uma certa forma, eles são prestadores de serviço. O que outros coworkings têm feito eles montam uma estrutura já para o cliente. Então, nós fizemos um negócio recentemente com uma empresa que é um coworking, e ele estava com uma demanda de uma empresa. Só que essa empresa não queria ter CAPEX, ela queria colocar tudo em OPEX. Então, ela queria o espaço pronto, turnkey, no imóvel. Então, essa empresa de coworking fez o estudo da ocupação deles, verificou quantas estações, isso, espaço, e essa empresa de coworking procurou a gente para buscar espaço. Então, nós buscamos como se fosse uma empresa que queria alugar, tradicionalmente. Eles alugaram, a empresa de coworking alugou o espaço e já fornece o serviço para a empresa final. Né? É uma modalidade de coworking que eu acredito que essa sim vai continuar e vai crescer até um pouco mais. Mas o coworking tradicional, aquelas estações, eu acho que essa vai sofrer um pouco mais com a pandemia. Perfeito. Carlos, você tem alguma visão nesse cenário do uso, vamos dizer assim, da diversidade de espaços dentro do planejamento, da estratégia de ocupação da companhia, no sentido de usar o home, usar o co-work, usar prédios, enfim. Qual é a sua opinião nesse sentido? Olha, eu acredito que não há uma dicotomia entre home office e coworking, ou o escritório tradicional. O que tem é que a empresa, dependendo da sua complexidade, do seu tamanho, da necessidade que ela tem de espaço, ela vai ter uma solução múltipla. Ela não vai ter somente um escritório, ou somente ocupar um coworking, ou somente home office. Então, isso pode... Né, eu posso usar o exemplo da própria Souza Cruz. Nós temos o nosso escritório no Rio de Janeiro, recém-inaugurado, e nós temos em outras capitais escritórios de representação em coworking, e em outros lugares escritórios também que nós optamos pelo escritório tradicional, escritório menor tradicional. Essas pessoas hoje estão trabalhando de casa e vão ao escritório coworking ou tradicional, normalmente dependendo da necessidade. Obviamente que com a passagem desse momento para a próxima etapa, né, para o novo normal, é bem possível que a gente fique migrando nessas soluções. Então, novamente, voltamos para a mesma questão. Não tem uma solução única. A gente vai ter que analisar caso a caso. Algo que precisa ser analisado entre coworking e escritório tradicional é algo que o Alan citou ali, a necessidade que a empresa tem de fazer um investimento que vai ser depreciado versus utilizar um custo operacional, que não é depreciado e impacta em resultado. Isso o profissional de real estate tem que ficar atento. Dependendo do tamanho do investimento, dependendo do tempo em que você saiba que precise daquela solução, pode ser mais interessante usar um ou outro, né? O coworking, né, que é mais OPEX, né, o operacional corrente, e o escritório tradicional, em que você investe, põe imobiliário, ou aluga um mobiliário, mas tem que fazer obra. E aí você chama um profissional como o Alan, você chama um profissional interno, né, orgânico, para fazer uma análise junto com o seu financeiro do que vale mais a pena. Mas eu acredito que nós vamos ter diversos cenários convivendo, né, ao mesmo tempo. Home office, coworking e escritório tradicional. Perfeito. A gente tem aqui uma outra pergunta. Na verdade, tem duas perguntas parecidas que eu vou juntá-la para a gente conseguir atender a todos. Qual a solução de real estate para este escritório já pensando no futuro, para o novo normal?
haverá novos serviços de valor agregado? E aí a gente também tem a pergunta falando sobre esses novos serviços, como limpeza específica, desinfecção de áreas do próprio escritório e a disponibilidade deles no mercado. Dentro da sua visão e demanda, hoje, quais são as demandas específicas por serviços? Você tem conseguido encontrá-las no mercado? E pensando pós-Covid, quais são esses novos serviços de valor agregado a oferecer internamente e a demandar? Perfeito. Olha, a preocupação hoje é com a saúde das pessoas. Então, tudo relacionado ao combate à circulação do vírus, hoje, é necessidade máxima, né? Então, limpeza, desinfecção de ambientes, que tem uma outra conotação mais aprofundado e basicamente voltado para quando você tem um ambiente infectado, né? Você identifica uma pessoa que testou positivo para o Covid naquele ambiente, você precisa entrar com uma empresa especializada para fazer uma limpeza muito mais próxima do serviço de limpeza hospitalar do que do serviço de limpeza normal, tradicional até então nos escritórios. Você precisa ter uma rotina de limpeza com uma frequência muito maior, mais vezes passando pelos pontos de alta circulação. Você tem que se preocupar com os ambientes que normalmente concentram as pessoas, então você hoje tem que evitar isso. Café, a cantina, ou restaurante, ou o retail que você tem ali, né, um varejo qualquer de comida que você tenha dentro do seu escritório, ou você elimina, ou você mitiga o risco. Então, muitas empresas estão adotando o uso de mesas individuais para alimentação, né, com uma proteção como se fosse num aquário, né? Nós implementamos isso em todos os nossos restaurantes, né? A pessoa só vai poder almoçar num determinado local, ele só pode tirar a máscara na hora de se alimentar, e aquela mesa está afastada da seguinte, e ainda assim tem uma proteção em volta. No momento em que ele sai, uma pessoa da limpeza entra e limpa imediatamente, coisa que não era assim, você tinha ciclos de limpeza, agora é uma limpeza após cada uso, e aí algumas pessoas da própria Souza Cruz já trouxeram, não foi minha equipe, foi a equipe de segurança do trabalho que desenvolveu uma sinalização. Olha, eu acabei de almoçar aqui, essa mesa precisa ser limpa. Né? Então, são adaptações necessárias para evitar a circulação. Há que se ter uma preocupação especial também com o cuidado com o ar-condicionado. A gente já tem que seguir uma série de legislações, agora a gente tem que ter uma rotina ainda mais restritiva do que a legislação, né? Nós precisamos limpar os dutos com mais frequência e tudo. Com relação à oferta no mercado, existe opção para tudo isso, né? A gente tem recebido bastante contato de empresas, obviamente com variações de solução, variações de preço, de distribuição geográfica. A gente tem dificuldade de encontrar uma solução que abranja o Brasil inteiro, mas a gente, se for procurar em cada mercado, nós temos solução para uma diversidade de produtos, desde o tradicional hipoclorito de sódio, né, água sanitária diluída, álcool 70 ou produtos de quinta geração de limpeza. Existe disponibilidade no país, cobertura nacional, mas picadinho, né? E tem um serviço que eu ainda não encontrei uma solução no mercado. Estou jogando aí para quem estiver assistindo, de repente monta uma startup e traz para a gente, ou então, se já é de uma empresa desse ramo, pode trazer, que vai fazer sucesso. É o café que não tenha toque. O café tem em todas as empresas, é um serviço extremamente importante. Eu trabalho com facilities há mais de 10 anos e dou muita importância ao café, mas o café ele tem uma série de possibilidades de contágio. E é de difícil higienização. Então, quem criar uma máquina de café sem toque, você consiga pedir pelo um aplicativo, que você consiga pedir com sinalização de mão,
vai estar fazendo bastante sucesso. Lançado o desafio, quero ver nessa corrida de produto de mercado as novas oportunidades. Não há como dizer que estamos em crise. Olha aí que é um sucesso. Muito bom, não muito bom. Sem café. Muito bom, cara, do comentário, né? E foi interessante, né? Porque nós estamos ouvindo o gestor da área de real estate de uma grande empresa. Então, ele tem que estar pensando em todas essas variáveis. Nós, como consultores, a gente vai muito na linha, a gente trabalha muito em parceria a quatro mãos com essas pessoas, na figura do Carlos, né? Então, quando a gente é consultado por alguma empresa para buscar um espaço, né? Então, a gente faz um questionário com a empresa, né, para entender um pouco a filosofia, além da visão da empresa, a missão, a gente tem que buscar também a filosofia da empresa, o que ela quer, né, porque cada empresa tem as suas necessidades, as suas peculiaridades. Tem um caso até interessante, que eu atendi uma empresa há uns 4, 5 anos atrás, que o sócio da empresa, o sócio principal da empresa, ele tinha uma questão com o número 7, né? Só para dar uma quebrada no gelo, então tinha que buscar o 7º andar em qualquer prédio. Tinha que ser. Então, era uma questão de... É uma coisa muito peculiar, né? Mas quando a gente fala isso do ponto de vista de ocupação, pensando no bem maior que é o colaborador, como o Carlos citou muito bem, com as boas práticas, enfim... É muito importante que nós, como consultores, a gente entenda isso e possa oferecer dentro do mercado. Então, eu vou fazer uma busca de um imóvel para, hipoteticamente, a Souza Cruz. A Souza Cruz precisa de um imóvel lá de 1.000 metros quadrados, só que ela precisa de uma série de quesitos, além dos anteriores, que é a acessibilidade, um distanciamento, a imagem corporativa, questão tecnológica, a questão de infraestrutura de serviço. Ela vai acrescentar novos itens, né? E nós, como consultores, nós temos que adaptar isso no nosso questionário, para quando a gente buscar todos os edifícios que nós temos, a gente gerar um relatório, olha, esses edifícios conseguiram atender em todos os itens, esses nem tanto, né? Até mostrar uma coisa que a gente faz, quando a gente faz um trabalho para algum cliente, a gente faz uma análise financeira, que é considerar todos os custos, né? Implantação, custo de aluguel, condomínio, IPTU, vagas de garagem, enfim. Só que a gente também faz em paralelo uma análise qualitativa, que essa análise qualitativa ela já tem que ser readaptada a esse novo normal. Então, nós vamos incluir itens que nós já tínhamos, que era a localização, a imagem corporativa, acesso, segurança. A gente vai ter que incluir outros itens nessa análise qualitativa para atender demandas de grandes empresas, como a Souza Cruz, como o Carlos mencionou, né? Então, todos nós, né, nós vamos ter que nos adaptar cada vez mais a esse novo normal. E falando em adaptação, tô com o comentário errado. A Aline Vilas Boas nos faz uma grande provocação. A palavra da vez é adaptação. O que não pode acontecer é de as relações pessoais tão importantes e necessárias para o dia a dia organizacional serem impactadas de forma a causar um distanciamento negativo e, consequentemente, afetar a produtividade e bem-estar da empresa. Onde buscar esse novo modelo? Os empregadores que também estão em crise estão preparados para essa grande adaptação? Ou seja, onde vocês estão se inspirando para desenvolver os novos protocolos, novos modelos de ocupação? O que vocês podem dividir e qual que é a resiliência e adaptabilidade dos gestores nesse papel de revolução ou evolução do ser humano e das companhias pós-Covid? Carlos, se você me permite, bom, primeiro, obrigado, Aline, pela tua adaptação, e o comentário dela no começo, antes da pergunta, né, é muito do que eu penso, né, eu também penso muito nesse aspecto negativo do distanciamento, né, porque eu como um bom brasileiro, eu queria estar fazendo essa live, mas com vocês dois no mesmo ambiente, é o que eu gostaria, porque eu sou assim, eu gosto desse contato com os parceiros, com o cliente, com os fornecedores, o olho no olho mais próximo, né? E com a minha equipe também,
Eu gosto de estar no escritório, todos aqui, nós procuramos ter um ambiente moderno, aberto, né? Há sinergia, então eu fico realmente muito preocupado com esse aspecto do distanciamento, né? E aí, onde a gente busca inspiração, né? Basicamente é muito de tentativa né? Então, a gente vai tentando algumas modalidades, vai construindo junto com o cliente. Eu acho que é algo fundamental. Você não ter aquela coisa assim, não, eu estou certo. Como é que nós podemos falar qualquer coisa neste momento? Né? A cada mês, a cada semana, a gente tem uma novidade com relação à questão dos aspectos da Covid, que estão afetando a questão de saúde e econômica. Então, a gente está vivenciando todos os momentos, todas as semanas, uma novidade. Aí sai, a esperança nossa é essa vacina, que saia, que dê um alento, que as pessoas possam trabalhar de uma forma mais confortável, mas não tem hoje um modelo que esse é o padrão, ou seja, vai ser a nova norma de ocupação. O que a gente acredita é um distanciamento, obedecendo às normas de segurança, atendendo os protocolos de saúde, né, com relação à higienização, como o Carlos mencionou muito bem, essa questão para minimizar o impacto, porque as empresas nós precisamos produzir, né? Só que como nós vamos produzir minimizando o impacto da expansão desse vírus? Eu acho que esse é o ponto que nós todos temos que estar pensando diariamente. Os empresários estão isso. Eu preciso produzir, porque eu sou uma máquina, eu preciso produzir, porque eu vivo disso, eu vivo de negócio. A outra empresa, a Souza Cruz, ela vive do seu produto, ela vende, ela produz, ela vende. Então, ela precisa estar pensando como eu continuo produzindo, preservando o meu bem maior, que são os meus colaboradores e os colaboradores dos meus clientes e fornecedores. Então, hoje não tem uma norma. Basicamente é obedecer às autoridades. Então, se é para ficar no distanciamento, nós temos. Se vai para fase de reabertura de comércio, nós vamos seguindo os protocolos. É 4 horas de abertura, nós vamos obedecendo. Ou seja, então nós vamos seguindo a orientação. Talvez daqui a um ano, quando nós analisarmos esse histórico, né, aí a gente vai poder, nós já estamos preparados para nos adaptar com uma situação dessa. Então, hoje, nós estamos vivendo o momento. Então, é isso, então vamos fazer isso. Eu lembro quando surgiu a Covid, a primeira coisa que eu fiz foi, poxa, acho que é interessante a máscara, mas o próprio Ministério da Saúde ele falava assim, não, a máscara ela não vai te proteger. Só que 20 dias depois falou, não, é importante que todo mundo use máscara. Por quê? Porque é novidade. E a novidade, ela mexe um pouco com as pessoas, com as empresas. Então, nós temos que sair da caixa, pensar no melhor, mas não parar, acreditar que tudo isso vai passar e a gente vai continuar produzindo. Maravilha. E você, Carlos, onde você se inspira para desenvolver ou para construir, eu vou usar essa palavra, não adaptar, mas para construir o novo normal? Exato, a palavra é construir, né? Se a nossa vida fosse um bloquinho de Lego, o Covid chegou e deu um tapa e desmontou tudo. A gente tem que começar do zero, começar pela base, começar pelo básico, né? Nós precisamos estar muito ligados com qual é a função de existir da organização onde você trabalha, né? Muitos gestores, como eu, são levados a fazer, de tempos em tempos, orçamento base zero, de fazer reengenharia, repensar, né? E em cada bid que a gente faz de serviços, a gente é solicitado por procurement, suprimentos, a repensar o que poderia ser diferente. Agora é real. Agora a gente não tem como escapar, a gente não sabe, né, como vai ser o dia de amanhã. Então, o que nós precisamos, nós profissionais de Real Estate Facility precisamos estar perto do negócio, reaprender o que é o nosso negócio e o que ele precisa para continuar existindo. E cada um de nós vai ter uma realidade diferente. Uma vez que a gente consiga entender isso, e que a gente consiga entender com um grupo de pessoas que, de fato, entrega o resultado,
qual é a forma que eles melhor entregam o resultado, a gente vai montando as soluções. Novamente, em Facility, eu gosto muito da referência do livro do Atkins, e ele fala no primeiro capítulo, na primeira página, que o começo de tudo é a cultura organizacional. Se você não levar isso em consideração, a chance muito grande de você fazer algo que lá na frente não vai dar certo. Então, leva em consideração a cultura organizacional da tua empresa, qual é o porquê, o motivo de existência dela, qual que é o objetivo dela, o que ela vende, né? O que ela oferece, mais do que vende, o que ela oferece, o que ela soma para o mundo. E a partir dali você constrói. Tá? E vindo dessa base, aí você consegue pensar em ocupação, uma ocupação mista, como lidar com a produtividade, porque cada empresa vai ter um tipo, e cada equipe, né, vai ter um tipo de produtividade diferente, os serviços, aí você consegue construir. Viria daí a minha inspiração, vem daí a minha inspiração, é isso que a gente está buscando. Não é fácil, mas a liderança tem ainda um outro papel, né? A liderança de Real Estate Facility. Nós precisamos começar a pensar em cenários para o futuro, né? Não basta a gente simplesmente reagir. A gente tem que olhar para frente e pensar quais são os principais, né, rumos que o mercado pode tomar e o que a gente pode agregar em cada um deles. Então, se a tua liderança não te pediu para você escrever alguns cenários, fazer algumas análises de cenário, ela está esperando o melhor momento, mas isso vai acontecer. Então, eu já diria para você, se adiante. Você, na sua organização, é quem mais entende de Real Estate Facility. Então, tome a frente do processo, pegue ali a rédea, proponha, né, e construa alguns cenários. Junte com os parceiros, a gente tem sempre que ir a quem está oferecendo o serviço para ter certeza de que aquilo é viável. Ali é o momento de você se reconectar com os parceiros, ouvir o mercado e os colegas de trabalho e monta alguns cenários. Dali vai sair qual é o direcionamento que você vai tomar. Perfeito. Deixa eu ver um comentário que temos aqui. Conviver é inerente e essencial ao ser humano para que ele tenha saúde mental, física e produtividade. Como disse a Aline, tudo será adaptação. A frase atribuída a Charles Darwin é mais atual do que nunca. Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Eu adoro essas lives, que as pessoas gostam de roubar as minhas ideias para a frase de fechamento. Eu sempre gosto de encerrar a live com uma frase. Eu tinha lido o comentário ainda, Kátia Gadelli, era essa a frase que eu usaria. Mas muito bem colocado. Vou pensar em outra frase em alguns minutos para dividir com vocês. Incrivelmente, nós estamos chegando a 1 hora já de live. E a conversa, quando é boa, eu brinquei com os meninos na hora do início que, gente, vamos conversar como se a gente estivesse num boteco, todo mundo pertinho do outro, e o tempo passa rápido. Não imaginei que fosse passar tão rápido. Vou pedir, Alan, para você fazer as suas considerações finais, levando em conta uma pergunta. O que eu não te perguntei, que eu deveria ter perguntado, porque é essencial que a audiência saiba, do ponto de vista de uma consultoria imobiliária para o real estate, pensando no futuro pós-Covid. E só um adendo à sua fala anterior, ontem eu ouvi a Rosana Jatobá dizendo o seguinte, que a vacina vem em gotinhas, porque a vida já está muito doída para a gente ter que tomar uma injeção aí logo, logo. Então, que venha a gotinha e as suas considerações finais dentro do que eu não te perguntei, que é importante que todos saibam. Não, joia. Bom, primeiro, um prazer imenso estar aqui participando com vocês, quando vocês me convidaram. Nós aqui na Realty Corp, os sócios, né, nós somos em 3, a gente fez uma live, porque o mercado está pedindo para a gente falar um pouco da situação do mercado. Como eu disse para vocês, nós estamos nos adaptando a série de coisas. Acho que a palavra eu usei que a nossa filosofia interna é hoje um equilíbrio, mas a palavra que tem sido muito dita é de adaptação. Nós temos que realmente nos adaptar a tudo o que está acontecendo. Eu estava dando os dados, né, porque nós no mercado de corporate real estate, a gente tem que analisar o mercado econômico, né, que ele caminha em paralelo. Até aproveitando,
Hoje, foi enviado pelo meu sócio Marcos, ele fez uma reportagem voltada para esse novo normal, falando da Covid, né, fazendo uma análise do PIB, né, das projeções do PIB com a ocupação. É meio que uma questão óbvia quando a gente fala assim, o PIB cresce, as empresas estão faturando mais, elas precisam contratar mais pessoas, necessariamente vão precisar de mais espaço, né? Quando acontece uma projeção do PIB negativo, quanto que isso afeta, né, no mercado imobiliário, na ocupação? Então, o Marcos foi publicado hoje, nós enviamos um e-mail marketing, o pessoal que quiser ter informações, está no nosso site, realtycorp.com.br, é só entrar lá e ver a notícia, né, que é feita uma análise com gráficos de ocupação, né, então a gente tem alguns históricos para falar. E aproveitando aqui a pergunta que você não fez é justamente essa, como é que vai ficar a ocupação, a taxa de ocupação na cidade de São Paulo, né, na Grande São Paulo, na cidade do Rio e na Grande Rio para o segundo semestre e o ano que vem. Eu digo o seguinte, eu acho que vai ter um aumento, sim, na vacância, eu acho que vai ter uma readequação na ocupação, as empresas vão planejar muito mais, eu acredito que o Carlos, depois na fala dele final, ele vai mencionar um pouco disso, porque ele já tem muita coisa para fazer, mas agora ele vai ter que dobrar isso, porque ele tem que analisar um fato inédito que aconteceu, né? Então, até o planejamento de ocupação, ele é necessário ponderar essa questão da Covid. Então, eu acredito que a vacância ela vai aumentar. Algumas regiões, como Faria Lima, Vila Olímpia, Paulista, elas sofrem menos, as regiões periféricas sofrem mais, mas o mercado imobiliário ele vai continuar crescendo. O brasileiro gosta de escritório, o brasileiro gosta de ter a tua imagem, o teu endereço, a tua identidade, né? Eu creio que nós vamos superar isso, eu acredito que no segundo semestre nós vamos nos surpreender. Eu não concordo com a publicação do Banco Mundial, quem sou eu para falar, mas eu acredito que a publicação que eles fizeram dia 8/6, que 8% de queda no PIB até o final do ano, então, fechando o final do ano, 8% de queda no PIB. Eu estou mais ponderado na linha de alguns economistas ali, na faixa de 4% a 6%, né? Mas eu ainda aguardo uma grande surpresa, né, no segundo semestre. Fruto disso foi quando a gente começou a voltar com algumas ligações, várias leads de alguns clientes pedindo, retomando alguns negócios, e a gente tem conseguido fazer bons negócios, tá? Então, eu acredito que o segundo semestre vai nos surpreender. Então, basicamente é isso. Muito obrigado. Carlos, um prazer participar com você. Paola, muito obrigado pelo convite. Obrigada, Alan. O prazer é todo nosso. Carlos, eu não te perguntei que eu deveria ter te perguntado, porque é importantíssimo para a audiência. Por favor, junto das suas considerações finais. Bom, talvez uma pergunta que ficou faltando, como o profissional de Facility Real Estate, ele pode sair desse momento melhor do que ele entrou? E isso realmente é uma pergunta que talvez eu não tenha a resposta perfeita, mas que é o que vem permeando aí meu pensamento há algum tempo. O que nós podemos, num cenário em que não há nada positivo, né? Uma pandemia, não há nada de positivo que se retirar, mas como nós podemos nos transformar em algo melhor. E o que eu diria é que o profissional busque conhecimento que está disponível. A gente tem ótimas casas de conhecimento que estão aí produzindo cursos, material. Ouçam seus colegas, conversem mais com seus colegas de trabalho, busquem se aprimorar, aproveite aquele tempo que você não está usando no transporte público, se possível, né, porque a gente aumenta também o trabalho em casa, mas tente fazer um curso online, tente assistir vídeos, faça uma ligação para uma pessoa que você não precisa ligar, para poder conversar sobre um assunto que não precisa ser tão fixo assim, porque aquele momento do café,
a gente não reproduz agendando reunião e fazendo as coisas com agenda, com definido lá qual é o tema. Então, aleatoriamente, liga para uma pessoa da tua rede que você acha que vale a pena bater um papo sobre as coisas, entende o que a pessoa está passando, pode ser do seu trabalho, como pode ser um colega de outra empresa, de outro ramo também, vale muito a pena. E também trabalhar a ansiedade, é muito importante, é um momento que cria muita ansiedade, então buscar aí formas de trabalhar bem a ansiedade, passar bem e ter mais suavidade no contato com as pessoas, que a gente, às vezes, na correria, não consegue tanto. Então, buscar uma vida tranquila em meio a uma situação que a gente não tem controle. Perfeito, excelente colocação. E é importante sair dessa melhor do que a gente entrou. E como disse a Lucimar aqui, ela disse o seguinte, que o fato de estarmos distantes não quer dizer que nós precisamos realmente ter distância entre as pessoas. Então, essa humanização, para mim, é um legado, de uma experiência, um aprendizado positivo que o Covid trouxe. E também quero agradecer ao Carlos, ao Alan, a Hilde Kopp, a Souza Cruz, por ter liderado esses dois profissionais para passar esse tempo compartilhando os conhecimentos, vivências e expectativas para o futuro. Agradecer também toda a audiência, vocês são, assim, maravilhosos, porque podíamos estar aqui, eu e eles, batendo papo para ninguém, e vocês justificam e dão significado ao que a gente acredita. Espero que a gente tenha sido relevante, tenha conseguido despertar insights em vocês. Então, muito obrigada, uma excelente tarde. E para eu não ficar sem frase, alguém me mandou uma cola aqui no WhatsApp dizendo o seguinte: Peter Drucker disse, a gente não pode prever o futuro, mas a gente pode criá-lo. E talvez na nossa geração estejamos num momento único de co-criar ou de recriar tudo aquilo que a gente entendia como correto. Vamos aproveitar para derrubar as nossas crenças limitantes, para conhecer novas coisas, para reinventar uma máquina de café sem toque, para que a gente continue. Gente, café é vida. Então, por favor, não elimine esse prazer do nosso dia a dia no office, essa energia. Amanhã tem mais. As lives, elas acontecem sempre às quintas-feiras, às 15 horas. Essa semana tem uma live especial, que é amanhã, falando sobre o futuro do trabalho remoto, e ela será às 9 horas da manhã. Então, quem puder, compartilha, quem puder, esteja presente, para que a gente continue levando conteúdo relevante para todo mundo. E se você tem uma ideia, uma necessidade de conteúdo, deixa aqui no chat que a gente providencia alguém para vir dividir com a gente conhecimento. E no mais, muito obrigada novamente a todos, ao Carlos e ao Alan, e até semana que vem. Deixa eu só fazer uma questão de frase, né, porque a gente encerra. Eu sou um homem cristão, né, e eu tenho uma frase que eu gosto muito, que fala no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 13, que fala: tudo posso naquele que me fortalece. Então, isso é o seguinte, esse contexto, né, fala de tudo posso suportar naquele que me fortalece. Então, a gente pode passar, sim, por uma pandemia, a gente pode passar por uma crise econômica, nós podemos passar por um PIB negativo, entendeu? Porque nós podemos suportar, tá bom? Isso mesmo. Paola, muito obrigado pelo convite, adorei a experiência. Alan, muito obrigado aí pela generosidade aí em você muitas vezes me apontar o caminho para poder dar a palavra. E obrigado a todo mundo que participou. Excelente. Só fazer uma correção. Eu chamei a Paloma de Priscila, quero corrigir aqui. Paloma, perdão, eu fiquei aqui encucado com isso, mas tudo certo. Obrigado, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. Tchau.